Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos e amigos ouvintes, também do YouTube, Facebook, Instagram. Nesta oportunidade, madrugada de domingo, aonde vamos trazer aqui uma mensagem cristocêntrica, onde Cristo é o centro de tudo. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Hoje é exatamente dia 9 de setembro, madrugada de segunda-feira. O texto bíblico encontra-se Evangelho que escreveu João, no seu capítulo de número 14, verso 15 a seguir. Assim está escrito: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês o outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê. E nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Amém? Oremos. Pai, gratidão, Senhor, pelo teu santo, divino Espírito Santo, o outro conselheiro, o outro advogado, o outro mestre, o outro verdadeiro amigo, o outro intercessor, o Espírito que nos lembra e ensina toda a verdade. Obrigado, Senhor, por não ter nos deixado órfãos, ter mandado outro conselheiro para estar conosco todos os dias das nossas vidas, para sempre, em nome de Jesus. E que nesta oportunidade Ele continue abrindo nossas mentes e nossos corações, revelando a bendita palavra que é viva e eficaz e que não volta para ti vazia. Senhor da glória, repreenda a ira, a fúria do inimigo contra todos nós e os nossos. Tira o bloqueio, amplia o entendimento, fala conosco e fica conosco, Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, o Nazareno. A Ele toda a honra, glória, louvor e exaltação. Glória a Deus. Amém? Amados, nesta oportunidade, falaremos da Trindade, especificamente da terceira pessoa da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
Pouco se prega nas igrejas sobre o Espírito Santo, principalmente pela sua eficácia, pela sua importância na vida da igreja. Primeiro, sem o Espírito Santo, não há salvação. Isso mesmo, porque a Bíblia diz que o pecado, Isaías 55, verso 1 e 2, nos separa de Deus. E o Espírito Santo, o papel dele principal, não que seja o único, mas o papel principal do Espírito Santo é nos convencer, nós, ser humano, do pecado, do juízo e da justiça. Jesus falou isso. E vamos, nessa oportunidade, trazer aqui 10 características do Espírito Santo. Tem mais, mas essas 10 características, ela nos completa. É de suma importância. Por isso, não passe e nem pule este vídeo, para que possamos juntos crescer na graça e no conhecimento do nosso amado e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Não é hábito do irmão Salus, mas eu já peço desde já que todos compartilhem em nome de Jesus este vídeo, para que pessoas sejam edificadas e saibam que sem o Espírito Santo não terão salvação. O plano é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os três trabalham em concordância. O Pai, ele projetou o plano da salvação. O Filho veio encarnado em forma humana e pagou preço na cruz do Calvário. Mas quando ele ressuscita com todo poder e glória, ele vai para o Pai e ele envia o outro conselheiro, o Espírito da Verdade, para estar conosco para sempre. E vamos aprender ou recordar como podemos dar lugar ao Espírito Santo. Como fazer para não entristecê-lo? Como fazer para que ele atue em nós? E assim o Filho seja glorificado e o Pai por meio do Filho. Antes de mostrarmos as 10 características do Espírito Santo, quero trazer aqui a palavra do apóstolo Paulo, inspirado por ele, o Espírito Santo. Em 1 Carta aos Coríntios, verso de número 12 ao 3, está escrito: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para ídolos mudos. Por isso, eu afirmo que ninguém
que fala pelo Espírito de Deus, diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer: Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Logo, o Pai é glorificado por meio do Filho, e o Filho glorificado por meio do Espírito Santo. Deus seja louvado. Quando Jesus ainda aqui na terra, ele vai dizer aos seus discípulos, em João Evangelho, agora o capítulo 16, e ele diz assim, ele afirma categoricamente que era para o bem de vocês, falando para os apóstolos, que hoje nós somos gratos. Aleluia! E ele diz em João 16, e o verso de número 7. Glória a Deus. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. E se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o homem, ser humano, do pecado, da justiça e do juízo. Olhe como é fundamental o Espírito Santo na igreja, que somos nós. Nós somos igreja quando ajuntamos. Mateus 18, 20. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio de vocês. Amém? Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, olha que Jesus disse, do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Glória a Deus. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará. Ele os guiará em toda a verdade. E não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e se tornará conhecido a vocês. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, dando aqui um pequeno esclarecimento, porque no nosso meio há muita confusão. Inclusive, essa confusão também é dos pagãos, dos católicos, aonde dizem que Jesus é triuno, ou seja, Jesus é o Pai, Jesus é o Filho e Jesus é o Espírito Santo. Isso é por falta de uma exegese bem aplicada, juntamente com uma hermenêutica bem explorada.
Porém, meus amados, dando uma pequena explicação sobre a Trindade, não são um em três, mas são três pessoas distintas, divina, com os mesmos atributos. Vou repetir, para ficar bem guardado nos vossos corações. Pai, Filho e Espírito Santo. Três pessoas, não é uma em três, não é triuno, são três pessoas distintas, divina, e todas as três são unânimes, com os mesmos atributos. Onisciência, que quer dizer, ele sabe o seu e o meu passado, o seu e o meu presente, o seu e o meu futuro. Isso chama-se onisciência. Onipresença, onipresente. Ele está em todo lugar. Ambos estão em todo lugar. Jesus disse, Mateus 18, 20, onde tiver 2 ou 3 em meu nome reunido, estarei no meio de vós. Então os três são onipresentes e onipotente. Somente os três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, têm todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Vamos mostrar aqui, por exemplo, a onisciência do Espírito Santo. E o que é onisciência? Está, ou seja, tem todo o conhecimento de toda a humanidade. Por exemplo, o salmista Davi, Salmo 139, aleluia. E ele diz assim, Salmo 139, verso 7, falando da onisciência do Espírito Santo. Glória a Deus. Salmo de Davi, 139, verso 7 está escrito, para onde irei eu? Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Poderia fugir da tua presença? Repetindo, para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Não tem como escapar, porque Ele é onisciente, Ele é onipresente e é onipotente. Glória a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, capítulo 2, e verso de número, aleluia. Esse versículo que eu li não fala da onisciência, fala da onipresença. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Ou seja, Ele está em todo lugar. Então não podemos escapar. Agora, falando da onisciência, eu troquei só uma rápida explicação. 1 Coríntios 2, verso 10 diz assim, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito com letra minúscula do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus,
a não ser o Espírito de Deus. Então, ele sabe os seus pensamentos, intenções, desejos do seu e do meu coração e de todos. Isso é onisciência. E vamos falar agora da onipotência do Espírito Santo, para depois trazermos aqui 10 características do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. No capítulo de Isaías, profeta messiânico, seu capítulo 63, diz assim, Isaías 63 é o capítulo, o versículo é o 10. E o versículo 10 está escrito desta forma: apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles, falando da sua onipotência. E ainda para não ficar dúvida, em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 5, vamos ver aqui a onisciência, onipotência e onipresença do Espírito Santo. Um homem chamado Ananias, Atos 5, 1 a seguir, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro, uma parte do que você recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido o dinheiro, não estava em seu poder? O que levou a pensar fazer tal coisa? Você não mentiu a homens, sim a Deus, falando da divindade do Espírito Santo. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, falando do poder, aleluia, do Espírito Santo, onipotência. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram e os que tinham conhecido e o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher à presença de Pedro, sem saber o que havia acontecido com o esposo. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: porque vocês, ela o esposo, porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés do que o sepultaram. Seu marido
E eles também levarão, repetindo o verso de número 9. Pedro lhe disse: porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram e, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram ao lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desse acontecimento. Neste texto e contexto que lemos de Atos 5, mostra a onisciência, a onipresença e onipotência. Onipresença é que quando Safira e Ananias estavam tramando entre si para omitir o preço da propriedade, o problema não foi dar uma parte, o problema foi a omissão, que é mentira. Então o Espírito Santo estava lá, onipresença. Para onde irei eu da presença do teu Espírito? Salmo 139, verso 7. Se eu for ao céu, lá ele está. Se eu for ao abismo, lá ele está. Se eu for ao mar, ele também lá está. Onipresença. Onisciência. Ele sabia do trama de Safira e Ananias. E isso contou a Pedro, que tinha intimidade com o Espírito Santo. E onipotência é que ele trouxe juízo sobre Safira e Ananias. Como no capítulo de Isaías, seu capítulo 63, fica bem claro o juízo do Espírito Santo como onipotência. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 63, verso 10. Diz assim: glória a Deus. Vou ler o 9 para ficar mais bem compreensível. Em toda aflição, o seu povo, em toda aflição do seu povo, ele também se afligiu. E o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor, em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele, o Espírito Santo, se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Juízo e justiça é a base do trono de Deus. Salmo de número 89, 14. Depois desta, digamos, explicação sobre a divindade do Espírito Santo, vamos agora trazer 10 características do Espírito Santo. Já falamos da sua onisciência, onipotência e onipresença. Primeira característica, muito
Muitos dizem que o Espírito Santo, como é o caso de uma seita chamada TJ, Testemunha de Jeová, que ele, o Espírito Santo, é uma força ativa. Força ativa não tem nada do que vamos descrever, discorrer na Bíblia. Primeiro, o Espírito Santo, ele é intercessor. No capítulo de Aleluia, Romanos 8, vai falar desta forma. Romanos capítulo 8, verso 26 e o verso de número 27. No 26 diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemido inexprimíveis. E aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Força ativa não pode interceder por alguém. Interceder é o papel de um sumo sacerdote. Para ficar mais claro, um advogado. Glória a Deus. Então, ele é intercessor. E como intercessor, ele nos dá a oportunidade, falando para o Pai, para que possamos nos erguer das nossas falhas, das nossas transgressões. Então, o papel do intercessor é estar advogando o nosso problema diante do juiz. Não é esse o papel de um advogado? Humanamente falando, se contrata um advogado para que ele venha nos representar, nos ajudar diante do juiz. E assim, o Espírito Santo faz esse papel diante do Deus Altíssimo. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Então, a primeira característica do Espírito Santo não está em ordem cronológica, mas vamos falar de 10. E a primeira, já falamos que é exatamente o Espírito Santo como nosso intercessor. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Vamos para a segunda característica. O Espírito Santo, já até falamos, mas vamos falar que ele distribui os dons. Uma força ativa não pode distribuir coisa alguma. Então, em primeira evangelho que escreveu, no evangelho, carta paulina, à igreja de Corinto, no seu capítulo de número 12, olha que está escrito, primeira carta aos Coríntios, seu capítulo 12, verso 7 a seguir. Assim está escrito: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum. Pelo
pelo Espírito, a um é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro pela fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, e a outro profecia, a outro discernimento de espírito, e a outro variedade de línguas, e ainda outro interpretação de línguas. Todas estas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo único Espírito, e ele a distribui individualmente a cada um como quer. Então, ele é uma pessoa distinta e divina, com todos os atributos de onisciência, onipresença e onipotência. Amém? Então, a segunda característica, ele distribui dons. Aleluia! Vamos e tem vontade própria. E como diz ele, força ativa não tem vontade própria. Pelo contrário, pode ser desligada. Glória a Deus. Vamos para a terceira característica. Ele nos ama. O Espírito Santo tem amor. E para amar, tem que ser uma pessoa. Só que o amor do Espírito Santo é um amor que vem do coração de Deus. Amor agape não é um amor carnal. Não é um amor por interesse. E vamos à referência bíblica. Glória a Deus. Em Romanos, seu capítulo 5, verso 5 diz assim: porque o amor de Deus está derramado em nossos corações por meio do teu Santo Espírito. Amém? Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Ainda em Romanos, capítulo de número 15. Glória a Deus. Romanos 15, verso 3 diz assim: pois também glória a Jesus. É verso 15, não é o 5. Romanos 15, 15. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Não é o 15, é o 13. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. A esperança, ela está ligada ao amor. Transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Então essa aqui é a terceira característica do Espírito Santo.
Romanos 5,5. Porque o amor de Deus é derramado em nossos corações por meio do teu Santo Espírito. Amém? Glória a Deus. Vamos para a quarta característica. Paciência. Vamos ler um texto que tem 9, mas fala da paciência. Em Gálatas, seu capítulo 5, verso 22, fala do fruto do Espírito. E aqui às vezes algumas pessoas fazem confusão, já que é o fruto no singular. E como pode ser 9? Uma boa explicação. Uma laranja, ela é uma, mas tem vários gumes. E assim, simbolizando o fruto do Espírito, é como se fosse a laranja, que é distribuído com vários gumes. Mas o fruto do Espírito, só aqui vem 9 características. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Então, neste fruto, eu quero destacar a paciência. Porque a paciência, que é uma das características do Espírito Santo, de dar muita oportunidade a nós, ser humano. E mais na frente vou lhe explicar por quê. Aliás, vou começar logo para não esquecer. Apesar que ele nos lembra, aleluia. Paulo diz que não devemos entristecer o Espírito Santo. Ele é uma pessoa que se entristece. Como disse, não pode uma força ativa se entristecer. Tem que ser uma pessoa. Quando alguém nos aborrece ou nos decepciona, nós nos entristecemos. Sim ou não? É uma das características do Espírito Santo. Em Efésios, seu capítulo 4:30. Paulo escrevendo à igreja de Éfeso: não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção, que é o arrebatamento. E vou trazer aqui alguns assuntos, digamos assim, que entristece o Espírito Santo. E nesse mesmo capítulo de Efésios 4, Paulo vai trazer aqui um resumo para chegar no Espírito Santo que se entristece. Por exemplo, no verso de número 26, ele diz: irai-vos, mas não pequeis, porque se pecarmos, entristece o Espírito Santo. E quem se alegra é o diabo, porque o verso 7 diz: não dê lugar ao diabo. Mas ele continua falando no verso de número 28 de Efésios 4. E no 28 diz: o que furtava, não furta mais. Ou seja, quem era ladrão, não rouba mais. Porque se rouba,
entristece o Espírito Santo. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver necessidade. Nenhuma palavra torpe, sai da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, essas coisas, mentira, roubo, pecado em geral, entristece o Espírito Santo. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então ele é paciente, porque fazendo tudo isso, ele vai estar ainda nos convencendo, vai estar intercedendo por nós, porque a Bíblia diz no Salmo de número 11, verso 7, que o nosso Deus é um juiz que se ira todos os dias, mas por causa da intercessão do Espírito Santo e também do nosso Salvador, grande eterno sumo sacerdote, Jesus, que está à destra do Pai. Romanos 8, 34. Quem nos condenará? Foi Cristo que morreu, e mais, e ressuscitou. Está à destra do Pai e intercede por nós. Amém? Já falamos também que o Espírito Santo, ele é intercessor. Romanos 8, 27. Que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Glória a Deus. 26, 27 de Romanos 8. E ainda, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19 diz: não apagueis o Espírito. E como podemos pagar a Deus, que é Espírito? Não dando a Ele espaço na minha vida. Aí ele vai ficar inoperante, a ponto de abandonar quem assim o faz. Mas que nesta oportunidade possamos, a partir de hoje, dar mais legalidade, liberdade ao Espírito Santo para atuar em mim e em você. Amém? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Paciência faz parte do fruto do Espírito. Encorajador. Ele nos encoraja. É encorajador. Vamos para um texto bíblico. Aleluia. Em Atos dos Apóstolos, verso de número, capítulo 9. Atos 9. E o verso de número, glória a Deus, 31. Diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Repetindo,
que ele é encorajador. Então diz assim, que a igreja vivia um tempo de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Amados, muitas vezes o ser humano, por não ter intimidade com o Espírito Santo, ele, quando está cabisbaixo, abatido, porque o inimigo das nossas almas é especialista em fazer isso nos crentes que não têm intimidade com o Espírito Santo, que não o alegra, pelo contrário, entristece, que não dá a ele liberdade, sufocam. Aí, por não ter liberdade, intimidade com o Espírito Santo, aí recorre aos psicólogos ou até mesmo psiquiatra, e tendo que pagar, porque ambos cobram e muito caro. E quando não tem eficácia, porque o Espírito Santo, ele nos encoraja, ele nos consola, ele, aleluia, nos alegra. Já falamos de 5 características. Vou lembrar aqui a primeira. Ele intercede, é intercessor. Quando estamos precisando de intercessor, o Espírito Santo, ele está contigo e comigo todo o tempo, qualquer hora, em qualquer lugar. Não precisa de pagar a consulta, não precisa de marcar consulta, não precisa, aleluia, de disponibilidade, que ele está disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana, o mês inteiro, o ano inteiro, e assim até a volta do Senhor. Amém? Então, ele é intercessor, ele nos distribui dons para que possamos fazer a obra, ele nos ama, aleluia, com amor incondicional, ele é paciente conosco, encorajador. 5 características. Vamos para as 5 últimas. Vamos para a 6ª. Ele nos adverte. Isso mesmo. Vamos para o texto aonde ele nos adverte. Escritor aos Hebreus. Glória a Deus. Seu capítulo 3, verso 7 e 8 está escrito: assim como diz o Espírito Santo, hoje, nos advertindo, assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Então ele, o Espírito Santo, nos adverte. Por exemplo, primeira carta a Timóteo, também nos advertindo dos dias futuro, que já é presente, porque esta carta paulina já tem quase 2000 anos. Não esqueça disso. Como disse Paulo em Romanos, no seu capítulo de número 15, verso 4, tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso conhecimento. Amém?
Glória a Deus. Então, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1 e 2, o Espírito Santo nos advertindo. O Espírito Santo diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. Aleluia! E proíbe o casamento e o consumo de alimento que Deus criou para serem recebido com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Amém? Então ele, a sexta característica, nos adverte. Glória a Deus. Se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Glória a Deus. Vamos para a sétima característica do Espírito Santo. Ele é professor. Por exemplo, como pode uma força ativa ensinar alguma coisa? E vamos ver aqui em 1 Coríntios, seu capítulo de número 2, 13. Vamos ao texto bíblico. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 13. Delas também falamos, não com palavras, ensinada pela sabedoria humana, mas com palavras ensinada pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para que são espirituais. Então ele é professor. Ele nos ensina. Como também em João 14, verso de número... João capítulo de número... Exatamente 14. E o verso 26. Diz assim: falando do Espírito como professor. Glória a Deus. Já falamos aqui no capítulo de 1 Coríntios 2, verso 13. Não falamos, vamos ao texto 2, 13. 1 Coríntios 2, 13. Diz assim: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Ainda o 14 diz: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aleluia! Glória a Deus! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Agora João, Evangelho, seu capítulo 14, verso 26. Diz assim: mas o conselheiro, Consolador, mas o Conselheiro, o Espírito Santo,
que o Pai enviará em meu nome, ensinará, quem ensina é professor, ensinará vocês todas as coisas e fará lembrar tudo o que eu disse. Aqui, ele é conselheiro, ele é professor e ainda, como conselheiro e professor, ele nos lembra. Amém? Glória a Deus. Sétima característica. Vamos agora para a oitava. A oitava, já até falamos, que ele se entristece. Que é exatamente no capítulo de número, glória a Deus, que quando falamos do capítulo que ele é paciente e não devemos deixar ele triste, glória a Deus, nós vamos falar um pouco ainda da oitava, que ele se entristece. Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. Primeiro, é ele que vai nos arrebatar, tirar da força. Então, se eu e você tivermos intimidade com o Espírito Santo, não importa a vinda do Senhor, se é de madrugada, se é pela manhã, mas se nós estivermos dando lugar ao Espírito Santo, é Ele que nos abrir, não abrir e fiscar de olhos. Essa palavra no grego quer dizer parúzia, rápido, como relâmpago, brilha no Oriente e se apaga no Ocidente. Mateus 24, 27, verso 27. Assim a vinda do Senhor, mas é o Espírito Santo que vai nos arrebatar. Mas se nós o entristecermos, como é que ele vai nos arrebatar? Se nós não der a ele legalidade, se nós não der a ele total liberdade, como é que ele vai operar em mim e você? Pense nisso. E não entristeçai o Espírito Santo, o qual está selado para o dia da redenção. E agora a nona característica. Ele é conselheiro. E já falamos um pouco sobre ser conselheiro. Muitos pagam caro para se consultar com psicólogo, até mesmo psiquiatra, mas o Espírito Santo, ele é conselheiro. Quando em João, Evangelho 16, Jesus disse que era bom que ele fosse para o Pai, porque se ele não fosse, o outro conselheiro não viria. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. E se eu for o conselheiro, se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque os homens não creram em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado, que é o diabo. Conselheiro, que dá conselho, intercede ao Pai por nós, é paciente,
distribui dons, o fruto. Aleluia! E agora vamos falar da última característica, das 10 que eu selecionei. Mas tem mais. Mas vamos ficar por estas 10, porque o tempo já passou, para não ficar muito extenso esta mensagem. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Ele é vingador. E já falamos sobre isso. Quando ele se vingou de Safira e Ananias, porque mentiram. E Pedro disse: vocês não mentiram ao homem, mas sim a Deus. Foi ao Espírito Santo. E por conta desta mentira, o próprio Espírito Santo matou os dois, Ananias e também Safira. Então ele é vingador. Não esqueça disso. Deus é amor, mas a justiça também. Tudo isso vem para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Encerrando esta mensagem, já falamos aqui das 10 características do Espírito Santo. Mas quando Jesus, ele ressuscita dentre os mortos, para aqueles que dizem que Jesus, ele é o Pai ao mesmo tempo, ele é o Filho e também o Espírito Santo. Mentira, mentira, mentira. E quem é o mentiroso? Satanás. Ele é o pai da mentira, João 8,44. Vamos ver aqui a Trindade Santa, 3 pessoas distintas divinas. No capítulo de Mateus 28, verso 18. Jesus ressurreto, ele, mais uma explicação. Muitos pregadores dizem que Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Não é verdade. Primeiro, se Jesus, como homem, fosse 100% Deus, primeiro, não poderia morrer, porque espírito não morre. E Jesus morreu literalmente na cruz do Calvário. Ressuscitou o 3º dia. Está escrito em várias passagens bíblicas, como por exemplo, primeira carta aos Coríntios 15, 20. Ele, de fato, ressuscitou e é a primícia dos mortos. Apocalipse capítulo 1, verso 5. O Colossenses 1, 18. Todas as passagens falando da ressurreição de Jesus. E ainda Apocalipse 1, verso de número 18. Sou aquele que morreu, mas estou vivo para sempre. E tenho o poder da morte e do inferno. Glória a Deus. Então em Mateus capítulo 28, 18, Jesus disse: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Portanto, vão por todas as nações. Fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se Jesus fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele não precisaria da referência dos 3. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver mais uma passagem para não ter dúvida. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Primeira carta de João. Seu capítulo de número 5. Não é evangelho não. Primeira carta de João. Capítulo de número 5.
Deus seja louvado. E o verso de número 7, de primeira carta de João. Olha o que está escrito. Mas para ficar mais compreensivo, vamos falar do verso 6. Primeira carta de João 5, 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes. Muitos falam do Espírito Santo como pomba. Ainda manda uma figura da pomba falando do Espírito Santo. Isso não procede. Ou seja, ali é uma forma teofânica do Espírito. Mas o Espírito Santo não é pomba. Muitos falam do azeite. Também uma forma simbólica para o Espírito. Mas o Espírito não é azeite. Outros falam do fogo, dizendo que o fogo é o Espírito, trazendo a passagem de Atos dos Apóstolos, que na descida do Espírito Santo, ele desceu com língua repartida como de fogo, mas ele literalmente é uma pessoa distinta, divina. Aleluia! E também, ele tem todos os atributos. Amém? E falando que Jesus, toda a obra que ele fez na terra, não foi através dele mesmo, foi por meio do Espírito Santo. Porque quando ele se batiza e, aleluia, sai da água, Lucas fala isso. Lucas capítulo de número, aleluia, 3, e o verso 21, que quando ele é batizado nas águas, ele ora, e quando ele ora, o céu se abre, e o Pai brada do céu: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Em seguida, o Espírito Santo, como forma simbólica, teofânica, repousa sobre Jesus. E o Espírito Santo conduz ao deserto. E toda a obra que Jesus fez na terra, que ele estava limitado, porque ele, como homem, ele se despiu da sua glória, do seu poder. É o que diz Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 5 a 11. É só meditar lá. Sede a mesma atitude de vocês, como de Cristo Jesus, que sendo Deus, não se usurpou ser igual a Deus, mas se despiu da sua glória. Ali ele deixou a divindade. Então toda a obra que Jesus fez foi por meio do Espírito Santo. Quando ele ressuscita, aí ele torna a sua divindade. Aí ele não morre mais. Ele está vivo para sempre. Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Meus amados, como a hora já se foi, vamos dar lugar ao Espírito Santo. Porque se não tem doutrina do Espírito Santo, não existe igreja para morar no céu. Não existe igreja para fazer a obra para que as pessoas sejam transformadas. Porque é o Espírito Santo que transforma. Existe muitas denominações
que não tem a doutrina do Espírito Santo. Por isso é uma igreja morta, morna, e não há transformação. As pessoas era mentirosa, continua mentindo. Era trapaceira, continua trapaceando. Era idólatra, continua idolatrando. Era adúltera, continua adulterando. Porque não tem o Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Que Deus em Cristo Jesus, por meio do teu Espírito Santo, continue falando, bradando em cada coração. Para a glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Shalom Adonai e um grande abraço.